Olá, minhas crianças, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo corre, todo mundo tem medo. Alguns poucos dizem que não tem medo, né? Mas nós vamos falar da única certeza da vida: morte. Extinção da personalidade. E quando é que se extingue a personalidade? Quando a pessoa morre. A pessoa nasce com vida, né? Porque há o parto de natimorto, lembrem-se disso, né? Criaturinha nasceu com vida, chorou, tomou o primeiro fôlego, adquiriu personalidade jurídica. E quando é que essa personalidade jurídica vai ser extinta? Ela só se extingue com a morte. É apenas na morte que os direitos de personalidade, e não todos os direitos de personalidade, se extinguem. A gente vai ver que o Código Civil protege alguns direitos da personalidade mesmo após a morte. Mas aqueles direitos, mas você, né? Aqueles direitos personalíssimos que você não vai mais poder exercer por si mesmo, porque você estará na terra dos pés juntos, né? Não fiquem bravos comigo, porque todos nós iremos para lá, cedo ou tarde. Esperemos, né? Espero eu que vocês, tanto quanto eu, demorem muito para chegar na terra dos pés juntos. Então, diz o artigo 6º que termina a existência da pessoa natural com a morte. Artigo 6º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Mas vocês já se perguntaram em que momento realmente nós morremos? Qual é o momento da morte? O momento da morte, pessoal, é extremamente importante. Saber aquele exato momento, aquele exato instante que a pessoa morreu é extremamente importante. Mas, professor, como é que é importante saber o exato momento da morte? Claro, meus queridos. Lembrem-se, é na morte que abre-se a sucessão. É em razão da morte que nós iremos estabelecer quem serão os herdeiros e sucessores daquela criaturinha que foi para a terra dos pés juntos, que foi tomar a bênção de Jesus, né? Ora, professor, mas como assim? Ora, se aquela pessoa demorou a morrer, se aquela pessoa morreu 1 hora antes, 1 hora depois, 2 horas antes, 2 horas depois, dias antes ou dias depois, pode ter havido mudança na linha sucessória. Exato, porque quem é que vai suceder aquele que morreu? Aquele que morreu será sucedido por aqueles que estiverem vivos no momento da morte, né? E estejam, por óbvio, dentro da preferência da linha sucessória que a lei nos traz. Então, o momento da morte vai ser extremamente importante para que a gente defina quem serão os sucessores. Por isso que é tão importante nós sabermos o exato momento da morte. E aí lá na frente, quando a gente estiver falando de comoriência, quando a gente estiver falando de alguns aspectos, né, vocês vão entender um pouco melhor. Então, a princípio, a morte se dá quando? A morte se dá quando? O Código Civil traz o momento exato que o legislador considera a morte? Não. O Código Civil não nos traz, como regra geral, quando se dá o momento da morte. Isso, tá? Vai ser, né, em termos legislativos, quem vai trazer é a Lei 9434 de 97, a lei de transplantes, a lei que vai cuidar das normas de transplantes de órgãos no Brasil. É ela que diz que, para efeitos de transplantes, considera-se o momento da morte quando não há mais atividade cerebral, quando há morte encefálica. Então, se alguém perguntar para vocês, se cair numa prova, qual o momento da morte, tá? Para a legislação brasileira, para o sistema jurídico brasileiro, em razão da Lei 9434/97, a Lei de Transplantes de Órgãos, o momento da morte se dá quando não há mais atividade cerebral, quando há
a morte encefálica. Essa como é que eu posso dizer para vocês? É a explicação mais moderna do momento da morte. Por quê? Porque, segundo a ciência, né, segundo a medicina, se não há mais atividade cerebral, se houve morte encefálica, não há mais como o corpo sobreviver. Mas daqui a pouco a gente vai ver que existem alguns casos específicos que a ciência não explica. Tá, professor, mas se eu não tiver como constatar, né, se a criaturinha estiver lá, não for fazer transplante, né, se ele não for doador de órgãos, por óbvio, né, e morreu em casa, ou morreu numa localidade que não tem um hospital, não tem algo que não tem equipamentos que digam que essa pessoa morreu, né? Que o cérebro dessa pessoa morreu. Como é que vai se dar o atestado de óbito? Como é que você vai atestar a morte daquela pessoa, daquela criaturinha? Ora, pessoal, corriqueiramente, desde quando, né, a gente se entende em termos biológicos humanos enquanto sociedade, o momento da morte, tá, socialmente aceito, é quando há parada cardiorrespiratória. O momento da morte é quando há parada cardiorrespiratória. Ora, coração parou de bater, cidadão parou de respirar, morreu, tá? Parada cardiorrespiratória. E como é que você vai atestar isso? Um médico, né, em razão dos seus estudos de tanatologia, estudos da morte, dos efeitos da morte, ele vai atestar que aquela criatura morreu. Ora, coração parou de bater e o cidadão parou de respirar. Morte. Morreu. Está morrido a criatura. Está morta a criatura. Porém, e aí voltando nessa questão do transplante, especificamente da morte encefálica, do momento da morte, a gente vai encontrar algumas situações em que houve morte encefálica, foi atestado, como a lei pede, por 2 equipes médicas, né, a morte encefálica, foram feitos todos os exames. As famílias, né, pediram para manter a pessoa viva, não era doador de órgão, pediu para manter a pessoa viva, né, com os aparelhos. Houve casos de pessoas, e não é um nem 2 casos, de pessoas decretadas mortas, né, declaradas mortas em razão da morte encefálica, que voltaram a viver, voltaram a ter atividade cerebral. E aí? E aí? Eu faço esse questionamento para que a gente possa exatamente pensar quando é que realmente acontece a morte, qual o momento da morte. Porque a ciência não consegue explicar, né, esses casos, e aí são casos específicos, de pessoas que tiveram morte cerebral atestada e que voltaram a ter atividade cerebral. Tá? Voltaram a ter atividade cerebral. Quando é que se dá realmente o momento da morte? A minha intenção aqui, pessoal, não é responder a essa questão, né? Porque isso está muito mais embasado com questões éticas do que propriamente com questões jurídicas. Mas qual é o momento da morte? Eu acho que vale a pena a gente pensar. Ora, é quando há morte cerebral? Sim, é um critério técnico, um critério científico bastante razoável, né, que nos dá uma segurança muito grande. Mas, quando a gente trata de vida humana, se há uma ou 2 ou algumas exceções à regra, a gente precisa pensar. Porque já imaginou a criatura ser declarada morta e morrer no transplante, em razão do transplante? Ou a pessoa ser declarada morta e ser enterrada viva, porque depois voltou a ter atividade cerebral? São casos específicos que a medicina tenta buscar explicar, vem buscando explicar. Mas, para nós, o direito vale pensar, né? Vale colocar essas questões éticas de uma forma ponderada para que a gente possa responder juridicamente qual é o momento da morte, né? Então, quais são os efeitos da decretação da morte? Quais são os efeitos da decretação?
Primeiro efeito, extinção da personalidade jurídica, pessoal. Efeito da morte, cidadão morreu, foi decretada a morte, extinguiu-se a personalidade jurídica, tá? Acabou. Ele não tem mais, não é mais sujeito de direito, tá? Não é mais sujeito de direito. E aí, com isso, vem extinção do poder familiar, dissolução do vínculo conjugal. Lembrei agora da minha professora de Direito de Família, minha mestre, né? Professora doutora Patrícia Fontanella, professora da Unisul, em Florianópolis, Santa Catarina, coordenadora da Unisul, dos cursos EAD da Unisul. Lembrei da Patrícia dando aula e dizendo que o melhor estado civil era o melhor estado civil era o de viúva, não era o de viúvo. Ou seja, a morte traz de volta, né, a possibilidade da criaturinha casar de novo, né? Solteira ela não volta a ser, mas ela se torna viúva, extinção do vínculo conjugal. A abertura da sucessão, né? É no momento da morte que há a abertura da sucessão. A extinção dos contratos personalíssimos, por óbvio, falamos nas aulas de obrigações, as obrigações de caráter personalíssimo, as obrigações infungíveis, uma vez morta a criaturinha, uma vez morto o devedor, extingue-se o contrato, né? Resolve-se a obrigação, porque ele não vai poder mais cumprir. Né? E a extinção da personalidade jurídica, a gente já falou. Tá? E aí, pessoal, vale notar que existem direitos da personalidade que não se extinguem, mesmo após a morte. Mas como assim, professor? A personalidade jurídica não se extingue com a morte? Como é que existem direitos de personalidade, direitos da personalidade, que não se extinguem mesmo após a morte? Vejamos o que diz o Código Civil no artigo 12 e no artigo... Opa! Problema aqui, pessoal. Consegui. Vamos lá. Artigo 12 e artigo 20 do Código Civil. Vejamos aí, voltando aqui, o código estava lá na frente. Hoje tudo eletrônico, essa história de eletrônico. Eu ainda prefiro, meus códigos civis da época da faculdade. Estão todos guardadinhos ali, tá? Todos estão anotados, são todos comentados. Eu não comentava para a prova, pessoal, né? Mas comentava para estudar. Então, veja o que diz o artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau, ou seja, os herdeiros legitimados, né? Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo. Qual medida? Extinguir que cesse a ameaça ou a lesão de direito à personalidade, reclamar perdas e danos sem prejuízos a outras sanções previstas em lei. Tá? Direito à imagem, pessoal. Vejam o que diz o 20. Direito à imagem, por exemplo, imaginem que a imagem de alguém morto está sendo usada indevidamente. Não é direito da família preservar a imagem do morto? Imagina que seja uma pessoa pública que esteja sendo difamada, caluniada, né? É direito da família exigir que seja respeitado a imagem, a memória dessa pessoa. Tá? E eles são legitimados, o cônjuge, os parentes em linha reta e os colaterais até quarto grau, para fazer cessar a ameaça ou a lesão. Veja o que diz o artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade,
ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Então vejam, o artigo 12 e o artigo 20 trazem regras específicas à proteção dos direitos da personalidade, inclusive àqueles que já partiram para o outro plano, para a terra dos pés juntos, né? Para a morte, inclusive aqueles que já morreram, tá? Então vejam que o direito civil cuida da pessoa até depois da morte, né? Direitinho legal. Então, essas são as regras básicas, tá? Da extinção da personalidade em razão da morte, pessoal. Essas são as regras basilares. Olá, minhas crianças. Continuando nessa toada da extinção da personalidade jurídica, nós vamos falar sobre a morte civil. É preciso que a gente fale sobre esse instituto chamado morte civil. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que o Instituto Morte Civil foi proscrito do direito brasileiro, tá? Não existe mais esse instituto no direito brasileiro, a morte civil. E o que era a morte civil? Lá nos tempos idos do Império Romano. Conta a história do direito que a morte civil era a extinção da própria personalidade jurídica da pessoa viva. Ou seja, extinguia-se a personalidade da pessoa, ela estando viva. A criatura se tornava um vivo morto. Por quê? Porque ela perdia todos os direitos da personalidade. Logo, ela perdia nome, logo, ela perdia a condição de ser casado, deixava de ser casado, ela perdia patrimônio, deixava de ser detentor de patrimônio. Ou seja, tudo aquilo que envolvia direitos civis eram extintos para essa pessoa. Ela se tornava literalmente um morto em vida, tá? Ele estava morto em vida, por isso o nome morte civil. No direito brasileiro, esse instituto foi proscrito, ou seja, nós não utilizamos mais ele, tá? Não foi admitido dentro do direito brasileiro, tá? Esse instituto, ele foi usado ainda na época do Império, na época do Reinado, tá? Na época que ainda éramos colônia de Portugal. Portugal chegou a usar o Instituto da Morte Civil e nós vamos encontrar resquícios desse instituto lá no artigo 1599 do Código Civil, na declaração de indigno. Lá, quando o herdeiro pratica um ato de indignidade contra o seu ascendente, né, contra a pessoa, contra aquele que ele é herdeiro, né, nesse caso aqui, sempre na ascendência ou na linha colateral, aquele que você pode ser herdeiro, pratica um ato de indignidade. Que ato seria esse tão grave? Atenta contra a vida, né? O caso clássico de indignidade no Brasil, que foi declarada indigna, é Susana von Richthofen. Lembram? Susana matou os pais para ficar com a herança, né? Ela foi declarada indigna porque seu irmão entrou com uma ação de declaração de indignidade para que ela fosse afastada da linha sucessória. Então, a declaração de indigno, lá do 1599 do Código Civil, afasta o indigno da linha sucessória. Ou seja, ele deixa de ser herdeiro, por óbvio, né? Ele atentou contra a vida daquele que era herdeiro, com o objetivo, né, de se locupletar, com o objetivo de herdar, né, os bens daquele contra quem ele atentou a vida, e o direito, tá, faculta aos demais herdeiros que entrem com uma ação de declaração de indignidade. E já digo, pessoal, declaração de indigno precisa ser, para que seja declarada a indignidade, o Estado precisa ser acionado, precisa ser movimentado pelos interessados.
No caso da Suzana, pelo irmão, que era o herdeiro na mesma posição que ela. Então, não é uma consequência lógica da condenação penal, tá? Não é consequência lógica. Olha, você foi condenado pelo crime, né, pelo homicídio que ela praticou, e como consequência lógica declara-se a indignidade. Não, é preciso que o interessado entre com a ação pedindo que seja declarada a indignidade. Então, nós vamos encontrar, tá? Nós vamos encontrar resquícios do Instituto da Morte Civil, lá no 1599 do Código Civil, e também na Lei Federal 6880 de 1980, no artigo 130, que dispõe que, uma vez declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, perderá o militar o seu posto e patente, ressalvado à sua família o direito à percepção de suas pensões. Ou seja, nós vamos encontrar na lei no Estatuto Militar, no artigo 130, resquício da indignidade. Ou seja, se o oficial for declarado indigno, né, do oficialato, ou com ele incompatível, perde ele o seu posto, a sua patente, tá? Porém, ressalvado à família o direito à percepção das pensões. Ou seja, você afasta aquele que é declarado indigno, afasta dele os direitos que ele teria, mas chama à sucessão aqueles que que seriam legitimados a suceder, caso morto ele fosse, tá? Por isso que é um resquício ainda da morte civil. No caso da Suzana von Richthofen, se ela tivesse herdeiros, se ela tivesse filhos, ela não herdaria. Porém, os filhos dela herdariam como se morta ela estivesse. Mas isso aí a gente vai ver lá na frente, nas aulas de Direito de Família, apenas para a gente exemplificar aqui na parte geral. Tá certo, pessoal? E aí, para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar da morte presumida. Nós temos dois tipos de morte presumida, duas possibilidades, né, jurídicas de morte presumida. A primeira, morte presumida sem decretação de ausência, que é a que nós iremos ver hoje, e a morte presumida com decretação de ausência, tá? A morte presumida com decretação de ausência, vocês verão no próximo vídeo, que nós vamos deixar aqui no canal. Hoje, nós iremos trabalhar a morte sem a decretação de ausência. Com decretação de ausência, uma aula específica para ela, porque tem mais detalhes, tem algumas coisas mais específicas e a gente precisa de mais tempo e o vídeo já está ficando longo. Então, o Código Civil admite a morte presumida quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, lá o artigo 6º. E diz o artigo 7º, tá? Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Sem decretação de ausência. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Imaginem vocês um caso clássico de decretação de morte sem declaração de ausência. Ulisses Guimarães. Lembram do famoso deputado, né, presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães morreu num acidente de helicóptero, né, na Baía de Guanabara, salvo engano. E jamais encontraram o corpo de Ulisses. Ora, pessoal, é preciso esperar 10 anos, é preciso esperar todo o processo, fazer todo o processo da ausência para declarar a morte do Ulisses Guimarães, sendo que sabe-se que o helicóptero que ele estava caiu no mar, né? Há comprovações de que o helicóptero caiu no mar, porém o corpo jamais foi encontrado. Você precisa fazer com que a família passe com todo o processo de declaração de ausência, esperar todo o prazo legal para só depois declarar a morte? Não. Nesses casos específicos diz, né, o artigo 7º, inciso 1 do Código Civil, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, declara-se a morte sem decretação da ausência.
tá? Sem precisar passar por todo o processo de decretação de ausência. Imaginem vocês, outro exemplo clássico é sempre acidente. O avião da Gol que caiu na Amazônia. Foram encontrados todos os corpos? Não, alguns corpos não foram encontrados. Ora, mas sabia-se que essas pessoas estavam naquele voo, embarcaram naquele voo e estavam viajando naquele avião que caiu. Ora, não se encontraram os corpos, ou não foi possível a identificação dos corpos. É preciso fazer com que essas famílias passem por todo o processo da decretação da ausência? Por óbvio que não, né? Você declara a morte daquele que estava em perigo de vida, né? Óbvio, um avião que cai é perigo de vida, né? Então, esse é o inciso 1. E diz o inciso 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Imaginemos nós mandamos soldados para alguma guerra. O Exército Brasileiro manda soldado, né, para essa guerra. E essa pessoa desaparece, né, ou é feito prisioneira. Ora, a lei brasileira diz, o Código Civil, o artigo 7º, inciso 2º, que se até 2 anos após o término da guerra, vejam bem, após o término da guerra, se essa pessoa não aparecer, por óbvio, né, pode ser declarada a morte dela sem a decretação de ausência. E, pessoal, por que a gente bate tanto essa questão da decretação da ausência? Porque o processo de decretação de ausência, como nós vamos ver, é um processo extremamente longo, demorado, trabalhoso e a principal consequência na decretação da ausência, a sucessão não é definitiva, né? Você está esperando. Você declara que aquela criatura está ausente e que a qualquer momento ela pode aparecer. Espera-se que a qualquer momento ela possa aparecer, como nós vamos ver na aula seguinte. Então, é todo um processo, é todo um arcabouço legal para proteger a figura do ausente, tá? Aqui nesses dois casos específicos que a lei nos traz, ora, você vai levar mais sofrimento se a gente precisasse, você levaria mais sofrimento se a gente precisasse passar por todo um processo de ausência, né? Você levaria sofrimento a essa família, aos herdeiros, às pessoas que ficaram aqui e que já estão passando por um processo de dor em razão da perda, né? No caso do inciso 1, aquele que estava em iminente perigo de vida, e no caso do inciso 2, pressupõe-se que aquele que foi para a guerra e foi feito prisioneiro ou não apareceu, né, 2 anos após, né, após o término da guerra, presume-se que ele esteja morto, né? Para que esperar 10 anos dentro de um processo de ausência? Então, essas são as duas hipóteses que a lei nos traz para decretação da morte sem declaração de ausência, né? Cacofonia bonita. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Vejam, a decretação da morte presumida, nesses casos, no caso do inciso 1 e do 2, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Ou seja, enquanto o Corpo de Bombeiros, enquanto o Estado procurava dentro da mata, dentro da floresta, os corpos e os destroços do avião, né, nesse exemplo da queda do avião da Gol, enquanto eles não declararam encerradas as buscas, tá? Encerradas as buscas, não podia a família pedir a declaração da morte, óbvio, se não encontrou o corpo, né? Se não teve como identificar o corpo. Então, somente pode ser pedido a declaração da morte sem a decretação de ausência após esgotadas as buscas e as averiguações, né? Após a gente esclarecer que, olha, aconteceu o acidente, presume-se que essas pessoas estavam dentro do avião,
mas não se consegue encontrar os corpos, né? Foram perdidos em razão da magnitude da tragédia, da queda, enfim. Então, é necessário, tá, esperar esse processo para se pedir a declaração da morte presumida. E veja bem, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Por que a lei pede que seja decretado em sentença a data provável do falecimento? Porque é nessa data que se abrirá a sucessão. É nessa data que nós iremos saber quem serão os herdeiros legitimados para herdar o patrimônio daquela pessoa que vai ser declarada morta sem decretação de ausência, em razão da presunção da morte dela. Tá? Então, esses são os requisitos para declaração da morte sem decretação de ausência. Como eu disse para vocês, a nossa aula seria sem falar, né? Nós não vamos extinguir aqui, aliás, nós não vamos esgotar aqui o tema, nós vamos voltar a falar no tema na próxima aula, mas nós falaremos especificamente da morte com a decretação da ausência. Espero que tenham gostado da aula, meus queridos. Até o nosso próximo encontro.